Se você se encontrar em uma das duas situações que eu vou falar agora, você precisa assistir esse vídeo. Situação 1. Você sabe que tem muitos médicos que estão atendendo por teleconsulta, por telemedicina, mas o seu caso é um caso cirúrgico. E aí, como fazer? Situação 2. Assiste vários vídeos meus, acompanha várias postagens lá no Instagram, gosta do conteúdo que eu publico, gosta das temáticas que eu coloco aqui, foi com a minha cara e gostaria de ouvir uma opinião minha, ou quem sabe até ser tratada por mim, ser operado por mim. Mas você também sabe que eu atendo presencialmente só em Brasília e São Paulo, e é muito longe para você. Mas você até já sabe que eu faço teleconsulta para o mundo inteiro, mas o seu caso é cirúrgico. E aí, como fazer? Se você está nessa situação, você tem que assistir esse vídeo aqui. Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho, há quase 15 anos dedicado e obcecado por trazer para vocês as soluções menos invasivas e mais inovadoras da medicina do quadril e joelho. Buscar oferecê-las no meu consultório clinicamente ou buscar informá-los a respeito disso tudo, embasado sempre na literatura, mas trazendo para uma linguagem que vocês compreendam. E hoje a gente vai falar sobre esse cenário. Pacientes que precisam ou que querem fazer uma teleconsulta, mas que sabem que o seu quadro é um quadro que requer uma solução cirúrgica. E muitos não sabem como casar essas duas informações. Atendimento à distância, mas eu tenho que operar, como é que eu vou fazer? E essa situação está cada vez mais frequente, viu? Eu posso dizer para vocês que eu já estou aí há mais de 1 ano e meio trabalhando com telemedicina, desde que foi regulamentada em março de 2020, e muitos pacientes ainda têm essa dúvida. E eu posso dizer que só existem duas razões. Duas coisas que as pessoas que ainda pensam assim ignoram, tá? Elas não aprenderam sobre isso ainda porque ninguém explicou isso para elas. E essas duas razões fazem essas pessoas terem esse raciocínio e ficarem apegadas a esse conceito de distância, ainda de que eu tenho que tratar com um médico da minha cidade, do meu bairro. E a gente vai discutir em detalhe esses dois fatores que eu vou mostrar para vocês que não tem o menor sentido nos dias de hoje vocês pensarem assim. E vou dizer aqui quais são esses dois fatores. O primeiro fator é essas pessoas ignoram a extrema eficácia da teleconsulta. E 2, essas pessoas não sabem, não têm nem ideia do quão tranquilo, seguro e confortável é fazer uma cirurgia em outra cidade que não seja a cidade que você mora. Então, por desconhecer esses dois fatores, a eficácia de uma teleconsulta e a tranquilidade de se operar longe de casa, as pessoas ficam presas, arraigadas a esse conceito de distância. É muito distante, doutor. É muito difícil. Então, elas começam a criar barreiras para o seu próprio tratamento. E eu estou falando que elas ignoram, desconhecem, mas muitas vezes elas até já souberam a respeito, mas não ganharam a confiança necessária ainda, tá? Então o que eu vou fazer hoje aqui é dar argumentos para vocês verem que vocês podem confiar nisso. E todos os pacientes que já experimentaram vão poder descrever isso aqui e contar aqui embaixo para a gente o quão bacana é a experiência de fazer uma teleconsulta, mesmo quando é para casos cirúrgicos. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar alguns exemplos aqui. Nesse último ano e meio que eu falei para vocês, que eu tenho atendido por telemedicina desde março do ano passado, eu estive pensando aqui, eu vou dizer que são pouquíssimas, você conta nos dedos de uma mão, eu acho, as unidades da federação das quais eu não atendi alguém ainda que tenha vindo para fazer o procedimento conosco. Então eu posso dizer para vocês, lembrando rapidamente aqui, já fizeram teleconsulta e vieram se tratar conosco pacientes do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, um monte, até porque eu estou aqui perto uma parte do tempo, pacientes de São Paulo, e olha que São Paulo, eu atendo em São Paulo e muitos pacientes preferem fazer teleconsulta, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Pará, Amazonas, Rondônia, Acre, Pernambuco. Olha, eu tô dizendo, eu acho que é mais fácil eu tentar lembrar aqui os poucos em que eu não operei alguém ainda, eu não fiz procedimento em alguém, tá? Fora os de fora do Brasil, tá? Então, Estados Unidos, Portugal e Londres já vieram também através de uma teleconsulta e vieram aqui se tratar conosco. Então, vocês vejam que realmente essa história do é muito longe, é muito distante, não cola, não existe mais, gente. É claro que cada um tem as suas dificuldades individuais, é outra história, mas não é a questão de distância. Alguém que pega um avião no meio de uma pandemia, sai lá de Londres para vir aqui se tratar com a gente, é porque a distância não é o problema, tá? E isso tudo graças a esse advento tecnológico
tecnológico, essa facilidade que nos foi oferecida, que é a teleconsulta. A gente tem que usufruir disso. Isso é uma maneira de democratizar a saúde. É a maneira que nós temos de fazer a assistência de qualquer grande centro deste país chegar em cada cantinho desse país gigantesco que a gente tem, para a população que está lá longe, no cantinho lá. Se tiver acesso à internet, vai poder se consultar com um especialista daqui da capital federal, de São Paulo, de qualquer região. Fora a liberdade mágica de você poder escolher o médico que você quiser, não é aquele que está disponível. Eu escuto muitas reclamações aqui. Ah, porque na minha cidade não tem profissional assim, né? Porque na minha... Quem falou que você tem que ficar preso na sua cidade? O mundo está ao seu dispor hoje. Através da teleconsulta, você consulta com quem você quiser nesse país inteiro. E não sou só eu que estou trabalhando assim. Todos os colegas do Grupo Meu Quadril, por exemplo, atendem muitos pacientes do país inteiro. Mas vamos lá destrinchar esses dois pontos importantes que eu falei aqui para que fique ainda mais claro para vocês. Deixando claro que aqui no canal há outros 2 vídeos abordando em detalhes a questão da teleconsulta que foram feitos ainda no ano passado, mas que continuam atuais, tá? Porque eu apresento literatura neles mostrando que já existem muitas comprovações de que a teleconsulta funciona muito e que tem ajudado muito o desenvolvimento da medicina. Então nesses vídeos eu apresento literatura e um deles, inclusive, é sobre a teleconsulta para fisioterapia, a telereabilitação. Tem alguns pacientes que falam isso. Ah, Inácio, eu até iria operar, eu sei que é tranquilo ir. A minha preocupação é a fisioterapia. Fisioterapeutas que trabalham proximamente a mim aqui estão acompanhando pacientes do mundo inteiro e os pacientes estão felizes da vida, gente. A gente tem uma paciente do Japão, esse foi o nosso recorde, uma paciente do Japão que está tratando conosco com fisioterapia e é extremamente efetivo, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto então, eu falei que as pessoas que ainda não confiaram nessa questão da teleconsulta para os casos cirúrgicos não entenderam que a teleconsulta pode ser extremamente eficaz, mesmo se o seu caso requer uma solução cirúrgica. Então eu vou dizer para você em que aspectos que ela pode ser eficaz. Primeiro, nos casos cirúrgicos, obviamente, normalmente, é um paciente que já tem um diagnóstico definido. Ele já passou em outros médicos que já diagnosticaram a ponto de dizer, ó, o seu diagnóstico é esse e você precisa de uma cirurgia para resolver. Só isso já é uma vantagem muito grande. Por quê? Vou dizer que é uma vantagem maior até, muitas vezes, do que a consulta presencial. Por quê? Na consulta presencial, você muitas vezes, quando vai ouvir uma segunda opinião, já teve esse diagnóstico. Mas o primeiro contato que você terá comigo será aqui dentro do consultório. É dentro do consultório que você vai me dizer, ah, me deram esse diagnóstico, disseram que eu tenho que operar, tá aqui meus exames, Inácio. E aí eu vou conversar contigo, a gente vai discutir tudo, eu vou te examinar, vou olhar teus exames. Nesse bate-papo, nessa avaliação de exames e tudo isso, o tempo da consulta já foi praticamente, já estamos ali a 50 minutos conversando. Eu gosto bastante de conversar, minhas consultas são bem calmas, ou seja, a primeira consulta de quase 1 hora já foi. Dali para frente é que a gente vai fazer o resto. Quando você está na teleconsulta, você já tem o diagnóstico, já tem os exames que comprovaram esse diagnóstico e você vai mandar para a gente antecipadamente isso. Isso é uma oportunidade de ouro, porque você manda, eu já sei qual é o teu diagnóstico, já sei o tratamento que te propuseram, logo eu consigo mandar para você de volta uma série de materiais para você estudar, uma série de vídeos interessantes aqui do canal para você já ir assistindo. Eu consigo muitas vezes responder um monte de dúvidas prévias à consulta. Tem pacientes que antes da consulta já mandam e-mails ou mensagens, ah, eu queria saber isso antes de ir para a consulta, e a gente já vai esclarecendo. Isso transforma a consulta numa consulta muito mais produtiva. Quando chega na hora da consulta, a gente já parte dali para frente, porque você já está sabendo um monte de coisa. Então rende muito. Em 1 hora de teleconsulta, a gente vai conversar um monte de coisa. Você vai sair realmente um especialista sobre aquele tema e aquela cirurgia do teu caso. Então vejo que nesse aspecto a teleconsulta pode ser ainda melhor, vamos dizer assim, do que uma consulta presencial de primeira vez. Primeiro ponto já que é muito bacana isso. O paciente chega muito esclarecido antes da consulta já. E a gente conversa na consulta em nível muito profundo para ficar tudo muito às claras. Segundo ponto. É uma oportunidade, e a gente consegue fazer isso com muita segurança, de confirmar o seu diagnóstico. Será que aquele diagnóstico que te passaram está correto mesmo? Ou mesmo a conduta. Será que para aquele diagnóstico, vamos partir do pressuposto que ele esteja correto, a única conduta ou a melhor conduta é realmente uma cirurgia? Então vocês nem sabem muitas vezes você está falando, não, eu não vou fazer uma teleconsulta porque o meu caso é cirúrgico e aí eu não vou ter como resolver. São inúmeros os pacientes que mandam exames para a gente, mandam seus relatos para fazer uma teleconsulta. Ah, porque eu tenho que fazer tal cirurgia, que o meu diagnóstico é esse, Inácio. Alguns já mandam assim, que eu quero saber simplesmente o preço, Inácio. E quando chega na hora da consulta, eu examino, eu converso, eu escuto o histórico inteiro, eu olho os exames e falo, sabia que seu diagnóstico estava errado? Isso que estão dizendo que você tem, você pode até ter, mas não é o responsável pela sua queixa.
Ou mais, sabia que nós temos muitas outras propostas para você antes da cirurgia? Então, são muitos os pacientes que a gente consultou que estavam achando que estavam às vésperas da cirurgia, alguns até com cirurgia marcada, e que após uma teleconsulta viram que não era nada daquilo, e que a gente tinha outras alternativas ou outros diagnósticos que estavam causando aquele problema, e começaram a fazer fisioterapia à distância com os profissionais parceiros e hoje estão livres de uma cirurgia, gente. Olha só que oportunidade que uma teleconsulta à distância ofertou para esses pacientes, livrou eles de muitas cirurgias. Muitas vezes isso acontece. Terceira vantagem de uma teleconsulta: se o seu diagnóstico está correto, você vai precisar de uma cirurgia, você ainda não definiu quem é o profissional que vai fazê-la. A teleconsulta é uma excelente oportunidade de ter o primeiro contato, sem você ter que ter o dispêndio, o gasto de uma viagem, de arriscar, apostar para conhecer aquele médico. Conhece por vídeo primeiro. E muitas vezes essa consulta é suficiente para você falar assim: nossa, meu santo bateu com desse médico. Pô, como eu gostei da abordagem desse médico. Ah, realmente, o Dr. Inácio é como ele é nos vídeos mesmo. Eu escutei isso de muitos pacientes. E mais, pasmem, porque às vezes quem tem um pouco de preconceito com a teleconsulta, eu não gosto porque é vídeo, eu não sei. Eu já escutei de muitos pacientes a seguinte frase. Olha só a profundidade disso, gente. Já escutei de alguns pacientes falando assim. Depois, inclusive, eles me falaram isso aqui pessoalmente quando vieram operar comigo. Inácio, eu preciso te dizer que na nossa teleconsulta, você me olhou no olho e eu me senti tão presente contigo, muito mais do que em muitas consultas presenciais que eu já fui. Eu já fui em inúmeras consultas presenciais que o médico nem levantou para olhar para mim, ou que levantou, mas eu vi que ele não estava prestando atenção no que eu estava falando. E na nossa teleconsulta eu senti essa pessoalidade. Então vejam que o fato de ter uma tela, de estar à distância, não quebra essa relação de empatia que pode ser criada. A teleconsulta é uma excelente oportunidade de se criar essa empatia e de ver se realmente você vai querer dar continuidade com aquele médico ou não. Se você não gostou muito da linha de abordagem dele, certo? Isso é muito legal. E aqui vale fazer um adendo que muita gente também fala assim: ah, eu não quero fazer porque eu não entendo muito de tecnologia, eu não tenho uma boa câmera, eu não tenho um bom microfone. Gente, não precisa entender. O que realmente tem que ter é um bom acesso à internet. Você tem que ter uma internet com uma velocidade razoável para a consulta ficar fluida. Mas fiquem tranquilos, a nossa equipe orienta isso tudo direitinho. Antes da consulta você vai estar conversando com a gente vai te dizer que tipo de internet que tem que ter, que local que pode ser melhor para você estar, que tipo de câmera, se pode ser com o celular que você tem mesmo, se é legal você usar o seu fone ou não, o ambiente onde você vai estar é muito tranquilo e a gente está acostumado com isso. Então tem sim pessoas que têm quase um estúdio em casa e vai fazer o teleconsulta. Tem gente do interiorzão que não tem internet direito, que às vezes tem que ir para casa do vizinho onde tem internet e a gente faz a teleconsulta do mesmo jeito. O que importa é a informação, o que importa é a gente tirar as suas dúvidas, é o esclarecimento, é você saber que tem a possibilidade de fazer contato com o médico que você queria. Quarta vantagem da teleconsulta: mesmo que você já tenha diagnóstico, já tenha proposta de cirurgia e confie no médico que vai te operar, ou seja, você já tem cirurgia, já está escolhido, mas você gostaria de ouvir uma outra opinião. Você gostaria de ter algumas dúvidas esclarecidas que o teu médico não esclareceu, que você não conseguiu perguntar para ele. Essa é uma excelente oportunidade de tirar todas as suas dúvidas, tá? E você avaliar se, nossa, pô, realmente, essas dúvidas aí eu não sabia, e ir muitas vezes mais segura para a sua cirurgia. Você não precisa trocar de médico. Alguns trocam, alguns acabam trocando. Tem pacientes que já estão definidos, fazem uma consulta e falam: ó, quer saber, eu estou repensando, eu acho que eu mudei de ideia. Então, ótimo, se isso acontecer, eu terei o maior prazer. Mas se não, tem muitos pacientes que falam: nossa, Inácio, você esclareceu dúvidas que nunca tinham esclarecido aqui. Vou operar agora bem mais segura, mas com o médico aqui da minha cidade, porque eu já conheço ele, ou porque ele tem cobertura no meu plano de saúde e eu quero fazer com ele. Eu não vou tecer críticas aqui. Isso tá tudo bem, ótimo, mas o importante é que você vá para a sua cirurgia com as suas dúvidas esclarecidas, estando segura, sabendo o que pode acontecer. É muito válido isso e a teleconsulta é um recurso fantástico para isso. Outra vantagem, já são tantas vantagens que eu falei que eu até me perdi, mas acho que é a quinta vantagem que eu estou falando aqui. É uma excelente oportunidade de, se ficou definido que você fará o tratamento conosco, por exemplo, cirúrgico, da gente já iniciar o planejamento com antecedência. Você não precisou vir para uma consulta para a gente conversar e iniciar. A gente já começa à distância isso. Por teleconsulta, eu consigo fazer tudo que numa consulta presencial a gente faz em termos de planejamento e preparo adequado para uma cirurgia. Então, eu tenho condições de solicitar os exames ideais e você não vai correr o risco de fazer exames que eram diferentes dos que eu precisava. Você vai ter exames solicitados por mim, do jeito que eu preciso deles,
eles para te operar com segurança, fazer o meu planejamento, colocar no software, desenhar o tamanho da tua prótese, se for o caso de uma cirurgia de prótese. Eu consigo prescrever você, então eu já vou te passar medicações, sugestões, suplementos, coisas que você pode ir tomando. Eu consigo te encaminhar para fisioterapia e você já pode ir iniciando esse trabalho com um fisioterapeuta parceiro por vídeo, como eu falei. Assim, quando você vier para a cidade, você já conhece o físio, já sabe como é o trabalho dele, teve a oportunidade de testar e de gostar, com certeza, que eu sou muito fã dos físicos que trabalham com a gente aqui. Então é uma excelente oportunidade de você se preparar para o seu procedimento cirúrgico que virá no momento que você definir conosco. Mais uma vantagem, acho que é a sexta, é extremamente mais barato e mais prático do que você entrar num avião, num carro, num ônibus e vir para uma consulta presencial para fazer coisas que podem plenamente ser feitas por uma teleconsulta. Como eu falei agora, conversar, criar empatia, conhecer, tirar dúvidas. Tudo isso que a gente falou aqui até agora, tudo pode ser feito por teleconsulta. A consulta presencial vai ser reservada para coisas realmente que são essenciais de serem feitas presencialmente e para o contato humano que a gente tem que ter, que é sempre bom antes de qualquer... A relação humana é sempre bacana, mas antes de uma cirurgia nem se fala, tá? Então é muito mais barato e muito mais prático. Você vai fazer do quarto da sua casa, na sala da sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua sala de reuniões e vai gastar um centésimo do que você gastaria para viajar, para fazer uma consulta. E aí é interessante para a gente encerrar esse tópico enorme de vantagens, para vocês verem quantas vantagens tem uma teleconsulta, deixar claro isso. O fato da gente falar que a teleconsulta é extremamente eficaz, muito produtiva, vale muito a pena, não quer dizer que você fará uma cirurgia somente com a teleconsulta. De jeito nenhum, gente. Você vai passar por uma avaliação presencial. O que a gente está querendo fazer é encurtar o caminho, facilitar esse caminho, baratear, tornar mais prático e muitas vezes mudar até destinos. Então vocês veem gente que precisariam de cirurgia que a gente descobre que não precisa. Então, em vez de você vir para 2 consultas, você vai vir uma vez só, definitivamente para o seu tratamento. Mas você já conversou comigo, já me conhece, já tem exames adequados, já sabe tudo a respeito do seu caso, já está fazendo fisioterapia, já confia no profissional da fisioterapia. Ou seja, estamos muito mais de meio caminho andado. Agora, claro, nada isenta a necessidade de uma consulta presencial. Você vai passar por uma cirurgia, você precisa pegar na minha mão, cheia de álcool, tá? Porque é o que o momento permite, mas você pegar na minha mão, olhar no meu olho, a gente conversar realmente proximamente. Você vai ter essa sensação por vídeo, mas aqui dentro é sempre diferente. E existem coisas do exame físico que mesmo com o nosso exame dirigido na teleconsulta, mesmo com o feedback que os fisioterapeutas me dão, porque como eles estão vendo vocês várias vezes, eles enriquecem o meu exame físico. A gente vai precisar ver aqui. Tem muita coisa que a gente só consegue ver realmente eu colocando a mão em você e te examinando, e apertando, e mexendo. Isso vai ser feito. Então, para isso, é que quando tem o momento da cirurgia, o planejamento da cirurgia, isso na maior parte das vezes, eu peço para os pacientes virem antecipadamente, alguns dias antes da cirurgia, ou pelo menos um dia, o ideal é que venha um pouco antes, uns 2 dias antes, mas quem não pode, chega na véspera e vai passar por aqui, vai se consultar presencialmente comigo, a gente vai conversar tudo, esclarecer tudo, muitas vezes eu deixo já agendada a avaliação presencial também com o fisioterapeuta, avaliação pré-operatória, então esse contato físico existirá, tá? Existem pacientes que não querem fazer esse encontro presencial logo na época da cirurgia. Ou que têm oportunidades, pessoas que, eu sempre viajo para Brasília, Inácio, ou eu viajo muito para São Paulo, não custa nada eu ir lá para uma consulta. Ótimo, a gente marca uma avaliação presencial distante da cirurgia. Mas a gente já tem todo aquele cenário prévio que eu falei na teleconsulta. Exames feitos, conversa, esclarecimentos, tudo isso, faz a consulta presencial e programa uma cirurgia lá para frente. E aí, quando estiver lá na frente, se a pessoa não quiser chegar com antecedência para outra avaliação presencial, vem só para a cirurgia. Então percebam que é realmente muito prático, é uma mão na roda, ajuda muito e não compromete de maneira nenhuma a segurança e a sua tranquilidade para fazer um procedimento cirúrgico, tá? A gente tem feito isso com muita frequência, é muito tranquilo. Vamos para aquele segundo ponto, então. O primeiro ponto que eu já espero que tenha ficado claro para vocês, a extrema eficácia de uma teleconsulta. Claro que vocês só vão ter certeza disso quando vocês fizerem, tá? Fizerem, vocês vão falar assim, nossa, Inácio, era daquele jeito mesmo que você falou. Tenho certeza que eu já escutei muito isso. O segundo ponto, que as pessoas muitas vezes que têm a necessidade de uma cirurgia e não querem fazer uma teleconsulta, porque acham incompatível teleconsulta para cirurgia, são pessoas que não questionam a teleconsulta em si. Elas questionam operar longe de casa. Então elas falam assim, para que eu vou fazer uma teleconsulta com alguém de fora se eu não vou operar longe de casa, onde já se viu? Que absurdo, operar longe de casa. Gente, isso é completo desconhecimento. Eu aposto que você não conversou de maneira franca com o médico para saber assim, como é que é, Inácio, operar fora de casa? É muito complicado? É arriscado? É um transtorno muito grande? Demora muito tempo?
Não tem nada disso. Tanto não tem que, muito antes de existirem as teleconsultas, muitos pacientes que eu atendo aqui em Brasília, por estar na região central, e em São Paulo também, são pacientes que vinham de fora. E operavam aqui em Brasília vindo de fora. Só que a gente tinha que fazer uma consulta presencial. Agora tem a oportunidade da teleconsulta. Então, operar fora da sua cidade é extremamente tranquilo. Eu garanto para vocês. Toda semana a gente faz isso aqui. E isso hoje é muito favorecido, por exemplo, pelas técnicas minimamente invasivas que nós fazemos. Então, são técnicas que garantem uma recuperação muito rápida. Você vai ficar internado muito pouco tempo, menos de um dia, na maior parte das cirurgias. Quase nenhuma cirurgia você fica mais de um dia. Vai ter uma estrutura de hospedagem adequada aqui e vai poder voltar para a sua cidade de forma segura, com orientações adequadas e de maneira confortável. Muitas vezes andando com uma muletinha só, às vezes até com uma bengala, de maneira muito tranquila. E em pouco tempo, em menos de 10 dias, você vai estar voltando para sua casa. Isso é mais rápido que muitas férias que as pessoas fazem aí. As pessoas não viajam de férias, às vezes, aí 2 semanas de férias. Tem gente que viaja muito mais. Você vai viajar muito menos tempo do que isso para voltar renovado, tá? Para voltar sem dor, para voltar para uma vida nova. Então, é muito tranquilo, é rápido. Muitos pacientes nem mesmo chegam a se afastar tanto do trabalho. Usam um período de férias. Não precisa nem pedir licença, não atrapalha a rotina do chefe nem nada. Vem, opera nas férias e volta. Quando volta já está recuperado. Essas técnicas de hoje em dia permitem isso com muita tranquilidade. É muitas vezes uma oportunidade de turismo. Então eu falo para os pacientes, quantos de nós brasileiros não conhecemos a nossa capital federal? E aqui tem coisas maravilhosas. Aí você fala, mas eu vou estar tão preocupado em me tratar... Vai estar até operar. Operou, está resolvido o problema. E também, por essas técnicas, você vai ter muita autonomia e vai ser capaz de sair, passear, conhecer a cidade, comer em lugares interessantes, fazer visitas a museus, a pontos aqui marcantes da nossa cultura brasileira. Nós estamos no centro administrativo do país. Ou, se for em São Paulo, aí tem inúmeras coisas para se conhecer também. Ah, mas será que eu vou conseguir? Eu tenho uma paciente, ela assiste muitos vídeos meus, quando ela veio para operar, veio do interior de São Paulo, ela e o esposo fizeram um roteiro gastronômico aqui em Brasília que foi de dar inveja. E ela estava operada. Uma prótese de quadril. Conheceram, sei lá, 8 restaurantes diferentes aqui em 7 dias que eles passaram aqui. Então tem essa oportunidade de turismo, no mínimo a oportunidade da gente conhecer a nossa capital federal, que é patrimônio cultural da humanidade, a cidade monumento Brasília que eu tanto amo, tá? Ou, no caso de São Paulo, conhecer a maior cidade do nosso país. Outra coisa importante é que quando esses pacientes vêm, existe uma proximidade muito grande entre nós. Então, aqui Brasília, apesar de ser uma capital, uma cidade grande, aqui as coisas ainda tem alguns ares de cidade de interior, as coisas são bem próximas. E o paciente que vem, ele é acolhido pela nossa equipe, está sempre em contato próximo com a gente. Vai fazer fisioterapia com a nossa equipe que está falando comigo diariamente. Então, isso dá uma sensação de que você está o tempo todo bem amparado. Você não vai se sentir isolado aqui. Eu tenho, por exemplo, muitos pacientes que falam assim, pô, Inácio, eu fui para aí, fiquei, nesses 10 dias que eu estive aí, eu me senti com uma relação mais próxima do meu médico do que de muitos médicos que eu tenho na minha cidade, que eu tento acesso aqui e não consigo. Ligo o telefone do meu médico, não consigo falar. Não sei quem, ele está viajando, aí ele está atendendo, aí ele está operando. Não consigo, aí eu tinha contato contigo o tempo inteiro e até a distância eu estou tendo. Porque eu tenho o seu telefone, falo com você o tempo inteiro. Então, a gente consegue gerar um clima de proximidade que você vai se sentir amparado. Então, não vai se sentir longe de casa, assim, aquela sensação de, estou longe de tudo, não sei como fazer as coisas aí. Isso é muito bacana. E para mim é muito bacana operar aqui no meu ambiente, porque é onde eu vivo, onde eu tenho os contatos, os hospitais todos aqui de alto padrão. São hospitais que eu opero com muita frequência, conheço as rotinas, as pessoas me conhecem, isso tudo facilita. Tanto é assim que eu tenho pacientes, por exemplo, que eu atendo presencialmente em outras cidades, como no consultório de São Paulo, e que preferem, em vez de operar lá, operar aqui comigo, pelo fato de eu estar aqui na maior parte do meu tempo. Tá? Então, fiquem tranquilos que a assistência médica aqui vai ser integral. E se você pensa, mas aí depois que eu voltar, eu estou longe de você. Nós só liberamos para você voltar quando realmente a coisa está segura, quando nós estamos tranquilos que a chance de você precisar da nossa assistência de maneira assim próxima, presencial, é ínfima, porque tudo já deu certo. Então, esse período inicial é exatamente para isso, essa primeira semana depois da cirurgia, 7, 10, 12 dias que os pacientes ficam aqui, para que você volte de maneira muito segura. Essa é outra preocupação. Como é que é a viagem de volta? A gente vai orientar, a gente vai explicar quais os cuidados que você deve ter, o que você deve fazer para ir em mais segurança. E de maneira geral, vai ser confortável e vai ser muito tranquilo por conta disso que eu falei. Você vai ter feito, provavelmente, uma técnica minimamente invasiva, vai ter sido reabilitado durante uma semana, 10, 12 dias, com uma equipe de ponta e vai voltar sem dor. Você vai voltar muito melhor do que você veio. E eu entendo isso também, tá? A dificuldade de vinda de alguns por conta da dificuldade de locomoção, da dor que está sentindo, tudo isso.
mas é uma vinda só. E a gente também tem recursos para isso, do tipo, a gente vai te aconselhar que medicações você pode tomar para vir, em que tipo de assento é melhor você vir, posição, o fisioterapeuta já vai estar trabalhando contigo, vai saber te orientar também. É uma vinda, às vezes, mais trabalhosa, com um pouquinho de dor, mas como é, às vezes, em deslocamentos dentro de uma cidade. Se você pegar trânsito numa cidade grande, às vezes demora 1h30 para chegar a outro lugar. 1h30 para chegar aqui em Brasília, você vem na maior parte desse país. De avião, você está aqui em menos de 1h30. Então, não é nada de outro mundo, é bem tranquilo vir. E assim que chegou aqui, você está no caminho já da resolução e voltará muito melhor do que veio. Outra vantagem de se tratar fora de casa é que muitas vezes em casa, na sua cidade, não existem todos os recursos disponíveis que existem aqui em Brasília, por exemplo, ou lá em São Paulo, onde eu também atendo. Tá? Então eu estou falando isso porque eu conheço esse país, grande parte dele, já operei e durante a minha formação eu rodei muitas cidades do Norte e Nordeste, minha família é do Nordeste. Conheço o Sul inteiro, minha formação foi no Sul e no Sudoeste, então eu conheço o país, várias regiões desse país e sei as realidades de muitos dos locais. E os próprios pacientes me falam muitas vezes, porque aqui não tem um hospital com essa característica. Aqui eu não tenho uma clínica de fisioterapia com essa característica. Então, às vezes tem pacientes que estão muito bem amparados pelos profissionais da sua cidade, gostam do médico que as acompanha, mas na cidade dela não tem uma prótese de qualidade. Na cidade dela não tem um hospital com uma UTI em caso de uma intercorrência que seja boa o suficiente. Não tem um hospital com um índice de controle de infecção rigoroso. Então, são condições do local. E quando você vem, essas são vantagens extra equipe médica. Claro que essas coisas vão depender da minha escolha, né? Quando vai se tratar comigo, eu que vou indicar o hospital que eu confio, a prótese na qual eu confio, mas que estão sujeitas ao ambiente que, felizmente, nós temos aqui em Brasília e em São Paulo, por exemplo. Nós temos disponibilidade de todas as melhores próteses do mundo. Nós temos disponibilidade das maiores redes hospitalares do país. Os hospitais de ponta estão aqui. Então, isso são vantagens adicionais de vir. É longe de casa? Mas se é longe de casa para eu buscar condições melhores para algo único, que a gente espera que você só passe uma vez na vida, que seja a última cirurgia da sua vida, eu acho que vale a pena. Afinal de contas, a gente só tem 2 quadris, 2 joelhos. Então aquilo é muito sério. Cirurgia é uma coisa que tem que ser levada a sério. Na minha visão, tem que ser feito nas melhores condições possíveis. O que se refere a tudo. Equipe, infraestrutura, implantes, reabilitação, tudo tem que ser impecável durante uma cirurgia. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro esses 2 pontos principais para vocês, que são, na minha avaliação, isso é a minha opinião, tá? Eu acho que muitas pessoas ainda têm um pouco de preconceito em fazer a teleconsulta quando é um caso cirúrgico por essas 2 razões. Porque desconhecem toda a qualidade, eficácia e efetividade de uma teleconsulta, todas essas muitas vantagens que eu falei aqui, e tem, às vezes, são meio ressabiadas com essa questão de operar longe de casa, mas que vocês viram que muitas vezes essa é a melhor condição possível, tá? Muitas vezes mesmo, pacientes que costumam vir ficam muito satisfeitos e não se dizem arrependidos e veem que realmente é tranquilo. E tudo isso aqui, gente, é por uma razão só que eu faço isso aqui. Porque eu fico muito triste. Na última semana, nas redes sociais, no Instagram especialmente, eu recebi muitas mensagens de pacientes, eu acho que calhou nessa semana, se dizendo arrependidos do tratamento que fizeram. E alguns comentaram isso. Eu devia ter ido para aí. Estou arrependido de ter feito aqui não tinha as condições ideais. Como me dói isso? Como me dói isso? E teve situações assim, eu fiz aqui com tal técnica, Inácio, mas eu não imaginava que era tão diferente assim dessa sua. Ou de outro colega, tá? Não estou falando só em relação a mim, não, mas eu estou dizendo que eu não aguento ver esse sofrimento e esse arrependimento, que é muito ruim, porque é o que eu disse para vocês. A gente só tem um quadril. Depois que fez, não tem como voltar atrás. A gente tem como resolver problemas que tenham acontecido, mas voltar atrás não dá. Então, é que vocês têm que pensar muito bem e levar em conta fatores sérios, o que realmente é importante. O que me deixa triste é, às vezes, a gente perceber que as pessoas estão criando empecilhos para suas próprias cabeças que não são justificáveis, como essa história da distância, entendeu? Então, o vídeo é mais para eu dizer assim que eu não quero ficar triste com esses arrependimentos que me foram relatados, por exemplo, essa semana. Eu não quero que vocês passem por isso. Eu quero que vocês escolham as melhores condições para vocês operarem, seja comigo, seja com qualquer outro colega. Se ele estiver longe da sua cidade, vá atrás do profissional que você confia. Eu acho que a chance de você se arrepender é muito menor, se já existe essa confiança e se existe uma estrutura adequada para a melhor cirurgia possível. E é muito para que vocês reflitam sobre isso, para que vocês, cada um de vocês, se vocês tinham esses preconceitos antes de assistir esse vídeo,
passem esse vídeo várias vezes, vejam as vantagens que eu falei, vejam os pontos que eu falei, pensem sobre eles, se vocês concordam ou não, vocês podem discordar, a gente pode conversar sobre isso, tá? Mas reflitam se, será que realmente a desculpa que eu estou dando para mim mesmo é coerente? Ela é verdade? Ou se simplesmente eu estou criando um empecilho? Vocês vejam, então essa história da distância, isso não existe, gente. A gente enfrenta a distância para passar férias, a gente enfrenta a distância para visitar um amigo, a gente enfrenta a distância para visitar um parente. Não vai enfrentar a distância para cuidar da nossa saúde numa oportunidade pontual e única e tão séria quanto é uma cirurgia que eu espero que seja para o resto da minha vida? Então, não é a distância o problema. Eu dei os exemplos aqui que vocês viram. Europa, Estados Unidos, essas pessoas vieram operar. Então não é a distância. A gente tem que refletir sobre o que realmente é. E se realmente eu não quero ir, ok, claro, cada um é dono da sua decisão. Cada um tem a sua escolha. Não estou dizendo que tem que todo mundo viajar para se tratar longe de casa, não. Você está feliz com o seu tratamento aí na sua região? Trate aí. E vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Mas se você gostaria de uma teleconsulta, se você gostaria, eventualmente, de um tratamento cirúrgico com um profissional que te atende por teleconsulta, vá atrás disso. Vá atrás disso e não deixem obstáculos que a gente cria para nós mesmos impedirem que você faça isso. Enfrente essas crenças negativas e você será muito feliz. Não é simples, não é fácil a gente superar tanto as nossas condições quanto as nossas crenças negativas, os nossos receios, mas grande parte das vezes vale muito a pena. Espero que tenha deixado claro, mudado alguns conceitos na cabeça de vocês. Muito obrigado por ter acompanhado e até o próximo vídeo.